Hoje a gente vai mergulhar num dos discursos mais famosos de toda a história, mas de um jeito um pouco diferente. Vamos explorar o contexto histórico e cultural daquela época, que é, sinceramente, surpreendente. Prepare-se, porque palavras que todo mundo acha que conhece vão ganhar um significado totalmente novo. Para a gente conseguir entender de verdade um texto tão antigo, a primeira coisa é decifrar o mundo em que ele foi dito. Sabe, muitas das metáforas mais poderosas não eram nada abstratas. Muito pelo contrário, eram referências diretas ao dia a dia das pessoas. E é por aí que a gente vai começar a decifrar esse código. Para começar, vamos focar numa única palavra, uma palavrinha super comum que guarda uma chave econômica e histórica poderosa: sal. Sim, sal. Pensa só. No Império Romano, sal era muito mais que um tempero. Era um item de luxo essencial para conservar alimentos. Tão precioso, mas tão precioso, que os legionários romanos recebiam parte do pagamento em blocos de sal. E é daí, de salário, que vem a nossa palavra salário. E aí, com isso em mente, olha só como o significado dessa frase muda completamente. Para quem estava ouvindo aquilo na época, a conexão com o valor, com o pagamento, com o poder de compra era imediata. Era uma afirmação sobre o valor que cada pessoa carregava dentro de si. Então, o ponto crucial aqui é que essa ideia ia muito, mas muito além de ser um simples tempero. Era sobre o valor inerente das pessoas, sobre o poder que elas tinham de preservar a cultura e impedir a decadência moral ao redor. Ok, agora que a gente entendeu a questão do sal, vamos mudar um pouco o foco e olhar para o cenário, para o palco onde esse manifesto foi entregue. A geografia e até a arquitetura da época são fundamentais para a gente entender as próximas metáforas. Tenta imaginar a cena. Não era um lugar isolado, um retiro espiritual. Não! Era um ato público totalmente deliberado. Pescadores, agricultores, gente do povo, todo mundo reunido numa colina com vista para o mar da Galileia, ouvindo essa mensagem no meio da correria do dia a dia. E é daqui que vem aquela imagem famosa sobre uma cidade no alto do monte que não pode ser escondida. Para aquela plateia, isso não era uma poesia, uma metáfora bonita. Era a vista que eles tinham todo santo dia. Eles viam essas cidades de calcário branco brilhando sobre o sol, simplesmente impossíveis de ignorar. E as bem-aventuranças, aquelas frases que abrem o sermão, não eram só palavras de consolo, sabe? Elas faziam uma conexão direta com profecias antigas, do livro de Isaías, que falavam sobre trazer luz para regiões que tinham sofrido muito com invasões. Era uma mensagem de esperança política e espiritual, uma promessa de libertação. Então, esse manifesto não era só para inspirar, não. Ele também era um desafio direto às autoridades religiosas da época. E agora a gente vai ver como. Naquele tempo, existiam dois grupos principais que ditavam as regras religiosas. De um lado, os escribas, que eram os acadêmicos, os especialistas na lei. Do outro, os fariseus, que eram super focados na pureza externa, em seguir cada regrinha à risca. E aí vem a virada de chave. O sermão propõe uma mudança radical. Argumenta que a justiça de verdade vai muito além de só seguir regras por fora. O foco muda para a transformação interna. Quer dizer, não adiantava só não matar alguém. O verdadeiro desafio era arrancar a raiva de dentro do coração. Agora a gente entra numa parte fascinante. Como esse sermão ofereceu, nas entrelinhas, um manual de resistência não violenta contra a ocupação militar romana. Quando se ouve olho por olho, dente por dente, o que vem à mente? Vingança, né? Um ciclo de violência sem fim. Essa é a interpretação mais comum, mas a história por trás é bem diferente. A história real por trás dessa lei é, na verdade, surpreendente. Ela foi um avanço gigantesco na justiça da época. Antes dela, uma ofensa pequena podia levar a uma retaliação completamente desproporcional. A lei de Talião foi criada justamente para limitar a vingança, para impedir essa escalada de violência, e não para incentivá-la. Este slide aqui revela uma estratégia simplesmente genial. Pela lei romana, um soldado podia obrigar qualquer um a carregar seu equipamento por uma milha. Era humilhante. A sugestão do sermão? Ande a segunda milha por vontade própria. Isso não era submissão. Era uma forma de virar o jogo, de tomar o controle da situação. Esse ato inesperado desarmava o opressor e subvertia toda a dinâmica de poder. Então, vamos juntar as peças. O que todos esses elementos, o sal, o calcário das cidades, a lei romana, o que tudo isso constrói? Qual é a imagem final que se forma? Juntando tudo, o que a gente vê é a constituição de um reino que funciona com uma lógica completamente oposta à do Império Romano.
Um reino que não está focado no poder externo, na força, mas sim na transformação interna de cada pessoa. No fim das contas, a grande mensagem é sobre uma revolução interior. Uma revolução que muda fundamentalmente o jeito como uma pessoa interage com o mundo. É essa mudança de dentro para fora que define a cidadania nesse reino. E essa é a reflexão que fica, né? Como é que essas ideias tão antigas sobre valor, justiça e poder ainda conversam com o nosso mundo hoje? Quais sistemas de poder da nossa sociedade são colocados em xeque por essa lógica de transformação interna e de serviço subversivo? É algo para se pensar.